As mulheres foram relevantes desde a colonização e assumiram um papel fundamental na emancipação de Teutônia. A força da mulher está mais presente ainda no meio rural, onde muitas agricultoras caminham ao lado de maridos e filhos para produzirem alimentos. E com 37% da economia alicerçada na produção primária, o projeto Estamos Juntos, Nossa Gente, 40 anos de Teutônia, traz uma personagem identificada com esta realidade. Liane Brackmann é agricultora de linha clara, associada ao sindicato desde 1988 e presidente da entidade desde 2002. Vamos conhecer a sua história para compreender por que a agricultura familiar gera desenvolvimento local e sustentável. Da mulher no meio rural, como tu enxergas a mulher lá atrás, tua mãe, tua avó, como tu te enxergas, como é que tu enxerga a mulher de hoje no meio rural? Traça esse paralelo, essa evolução. Com certeza, né? Essa evolução, como tantas outras coisas, a mulher também evoluiu muito, né? Não só na questão do seu trabalho, porque presente ela sempre estava, né? Principalmente no nosso setor, que é o setor da agricultura, pecuária principalmente. Ela sempre esteve na linha de frente ou do lado do marido ou do pai, né? Nas atividades, nas lidas da agricultura, né? Mas, claro, lembrando agora, 30, 40 anos atrás, né, nós vimos a imagem da nossa mãe, das nossas avós, né, que com certeza não tinham a participação como a mulher tem hoje, né, em entidades, em associações, no próprio sindicato. Enfim, a sindicalização veio mais tarde. Ela opera uma conta bancária, ela opera contratos bancários, ela dirige, ela vota, então ela evoluiu muito hoje, assim, eu acredito principalmente desde a Constituição em 1988, quando a agricultora em si, ela adquiriu os seus direitos. Então imagina uma mulher trabalhadora ao lado do marido diariamente, inclusive para o agricultor não tem final de semana ou feriado. Ela está presente, exercendo o seu trabalho e não ser considerada uma profissional, não ter profissão. Então, para mim, o marco da evolução ou da liberdade da mulher agricultora ou de estar inserida em tantos espaços é o ano de 1988, quando ela foi reconhecida dentro da Constituição Federal como agricultora, né? Porque antes ela era do lar, doméstica. Eu me lembro muito bem quando eu fazia algum cadastro para os meus filhos ou coisa assim, agricultora, não, essa profissão não existe, é só agricultor, mas então você é doméstica ou do lar. Isso me frustrava muito. Então desde 1988, eu sempre digo, foi a aposentadoria, foi um marco importante, mas o marco mais importante foi o reconhecimento da nossa profissão. A partir dali ela se valoriza, ela participa, ela cria consciência de cidadão, né? Que ela é profissional, que ela não está aí só para o trabalho braçal, ou enfim, o trabalho que ela realiza para zelar pelo bem-estar da família, mas ela também tem que participar da sociedade, né? Enfim, em todos os momentos onde é possível. Então eu acho assim, evoluiu sim e muito, hoje ainda falta muito, ela ainda pela cultura, ela tem às vezes dificuldade de ação, de agir com tanta rapidez como o homem age. Mas eu vejo assim que as futuras gerações que virão já vão estar mais inseridas como atualmente nós mulheres estamos. O protagonismo da mulher, né? Esse é um ponto importante. Se a gente pegar a história do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Teutônia, nós tivemos a Dulce, muitos anos na presidência, e você agora também, vários anos na presidência. Por que o STR de Teutônia tem esse diferencial de ter as mulheres, digo até a maior parte do tempo, à frente do sindicato? Pois é, boa pergunta. Eu poderia dizer mera coincidência, eu poderia dizer, de repente, o primeiro passo a Dulce deu, ela nos encorajou, com certeza,
Mas eu vejo assim, hoje nós trabalhamos no sindicato, né, com todos esses anos da mulher estar exercendo o cargo de frente, vamos dizer assim, como presidente, mas a preocupação é sempre ter os homens muito presentes e fazer o trabalho sindical não pode ser dividido ou ser competitivo entre homens e mulheres, porque ele é um todo. E nós temos todo esse cuidado de sempre ter a paridade, né? Nós não queremos ter mais mulheres ou menos homens numa diretoria, no quadro social, e essa é a preocupação. Mas eu acho que foi um ato de coragem, um ato de nós termos, de repente, despertado e ter participado dessa luta de 1988, que escreveu a nova Carta Magna. Foram muitas lutas onde as mulheres, né, não só aqui em Teutônia, mas do Estado, se encorajaram e assumiram essa luta. Além dos movimentos sindicais, foi o movimento das agricultoras do Rio Grande do Sul. E nessas mulheres, nesse grupo, as de Teutônia estavam inseridas. Então, claro, quando o município foi criado, a gente estava no auge da juventude, né? Filhos para criar, muito trabalho braçal na época, né? Então a gente guarda bem essas lembranças, como era Teutônia, como era aqueles 3 distritos, né? A gente era estrelense na época, né? Alguns com medo de sair do município de Estrela e criar um novo município, né? Para mim foi um ano difícil, foi um ano que eu perdi meu pai, né? Mas e aí eu fui desafiada a muitas coisas, né? Inclusive para assumir a propriedade junto com meu marido, né? Quando o pai então faleceu. Mas assim, o trabalho braçal, né? Lá nos anos 80, claro, já tínhamos a ordenhadeira, já tínhamos já tinha um trator, mas o nosso serviço na lavoura era o arado de boi, né? Que fazia o trabalho com nós, né? Entrava lá nos anos 80, 90 a integração de suínos, né? E as coisas foram se modificando. Como eu dizia, alguns tinham trator que lavravam para o vizinho, mas aí a gente fazia todo aquele serviço braçal, abrindo sulcos, passando adubo, passando uma corrente, né? E plantando. Depois a enxada era muito presente, né? Naquela época, nos anos 80, e com isso a evolução veio nos anos 90 já, com a integração, como eu dizia, né? E muitas coisas mudaram, principalmente também a partir do ano 2000, aquelas décadas do início do PRONAF, quando vinham os recursos específicos para a agricultura familiar. Claro, já foi criado em 96, 97, nessa época, mas mais fortalecidos lá no ano de 2000, principalmente de 2005, 2010, assim, consolidados pelo Mais Alimento. Então, hoje, tudo que nós temos no nosso meio rural, né, além do esforço do trabalho dos nossos agricultores sempre, porque ele é o dom que ele não tem medo de trabalhar, vieram os incentivos, vieram as secretarias da agricultura, a Secretaria da Agricultura, vieram as políticas públicas a nível de governo federal, porque antes a gente tinha uma agricultura só, e aí a gente tinha que competir com fazendeiros de outras regiões, recursos bancários eram caros e muitos agricultores não conseguiam viabilizar esse valor. E nos anos 2000, então, mas cada década, Lucas, eu acredito que teve um significado, uma significância muito grande dentro dessa evolução. Como eu já dizia, nos anos 80, a gente estava partindo para uma ordenha mecanizada, né? Já tinha alguns tratores, a mão de obra foi facilitando um pouco, né? A gente criou os filhos junto com a gente dentro do trabalho, dentro da lavoura, né? Foi um ponto muito positivo e a evolução aconteceu década após década. Então eu me lembro muito bem quando eu comecei a sair porteira fora, foi lá em 2002, né? Como é que era a nossa rua do sindicato naquela época, né? Quando a gente via ainda Seu Bayer
né, passando com uma vaquinha na frente do sindicato para botar lá no potreiro que estava do lado do sindicato. Hoje a nossa rua não tem mais nenhum terreno sem construção, né? Então, principalmente onde eu mais estou presente nesses últimos 20 anos, o bairro Languiru, né? Hoje a gente nota a transformação, casas boas foram transformadas foram colocados prédios, né, foram demolidas casas, botados prédios, então houve também né, eu não tenho em dados assim quantos por cento nós éramos, hoje nós somos 14,5%, de repente em 2000 nós não mudou tanto assim a questão da população urbana com a rural, né, mas assim a evolução, né, as construções, né, o comércio, os novos comércios, as entidades hoje cooperativas e o próprio sindicato que primeiro tinha sua sede já em outros, lá o sindicato se criou em 83, mas também está dentro desses 40 anos, estava em prédio alugado, hoje ele está com 3 grandes prédios, né, que o quadro social hoje mantém, e assim eu vejo que houve nessas 4 décadas, que às vezes olha para trás, não é tanto, mas foi uma evolução muito rápida que Teutônia teve, tanto no ramo, no setor urbano, como também na agricultura. Falando da agricultura, de repente um pouco ainda, 2021, então nem se compara mais do que 40 anos, hoje nós temos o robô presente, a alta tecnologia, enfim, e na cidade eu acho que muita coisa também, né, se criou, né, e principalmente os órgãos públicos que nós tínhamos a distância de ir para a Estrela, e hoje nós temos bancos em toda esquina, né, as cooperativas nos bairros também, né, então eu acho que foi positivo a criação do nosso município e pelo resultado que em 40 anos apenas, né, isso é ser jovem ainda, 40 anos, se concretizou e se realizou. Nós temos um padrão hoje de tecnologia nas nossas propriedades de primeiro mundo, eu diria. Quando se passa hoje no interior, a gente vê aquelas bolas, como dizem, que é o pré-secado, né, que é o feno ou os silos montados, né, a gente pensa em fotos ou em vídeos que a gente olhava lá na Alemanha ou na Holanda acontecer. E hoje está presente em Teutônia. Máquinas, né, de primeiro mundo, tecnologia, genética, produção em alta escala. Só que aí, claro, isso mexeu com a economia de Teutônia, né? Como você dizia, saímos de 12% em 2002 e fomos para 37% diretamente. Indiretamente, eu arrisco a dizer que nós duplicamos esse percentual, porque imagina o fortalecimento da indústria e do comércio e da prestação de serviço em cima do setor primário. Então eu vejo assim que indiretamente nós podemos até arriscar e duplicar esse percentual. E hoje a gente ouve que o agro está assim, segurando as pontas no Brasil, super safra, super produção, né? A única coisa, né, eu vejo que isso repercutiu aqui em Teutônia também, essa produção maior. A única preocupação que a gente tem hoje é um pouco com a exclusão de de certos modelos. Eu posso citar aqui produtores de leite, que lá há 30, 40 anos atrás estava presente praticamente em todas as propriedades rurais de Teutônia, e hoje nós, de repente, temos a metade, né, presente, ou nem isso, né? Eu posso dizer que já não é mais nem a metade. Nós temos em torno de 350, 370 produtores em 250 propriedades, porque às vezes nós temos uma propriedade e 2 produtores. Então o leite decaiu muito em números de produtores, mas não em volume. Então isso se chama concentração de produção. E aí a gente analisa se isso é bom ou não, né? Hoje a produção de leite está na mão de profissionais, de agricultores qualificados, né? Então, porque as exigências e normativas, enfim, de mercado nos levaram a isso. Mas a pergunta era a questão do agro. O agro, né, como para mim está muito claro, o agronegócio é muitas vezes aquele
que usa a terra para fins de capital, para fins de lucro, para fins de exportação ou de produção de monocultura. Se a gente ouve hoje, o agronegócio está super safra, soja, milho, café, algodão, enfim, o que se produz lá no centro do país para cima. Mas a agricultura familiar, essa que é praticada durante os 40 anos em Teutônia e que ela foi consolidada por lei, que trabalha no minifúndio, gera, claro, hoje grande produção, inclusive para exportação. Ela é diferente do que aquela que produz o soja, o milho, bota no navio e vai mundo afora. Porque essa agricultura, ela gera lucro para o fazendeiro, para meia dúzia de sócios, enfim, empresa que ele tem, e ele muitas vezes é médico ou tem outra profissão, advogado, empresário, mas o agricultor familiar é aquele que tem a profissão agricultor, né? Que mexe com a terra, que vive na sua propriedade, que usa a terra, claro, para gerar renda, mas também para cuidar dela, para que outras gerações ainda tenham uso dela mais adiante. Então, eu vejo assim, é uma grande diferença quando se fala do agronegócio. O agronegócio, muitas vezes, ele é diferente do que a agricultura familiar, que gera produção, que gera desenvolvimento local ou regional. Porque que coloca lá toneladas de milho no navio, ele não gera emprego. Agora, quem produz 1000 litros de leite, é uma infinidade de empregos que ele sustenta e mantém, né? Desde a pesquisa, aquele que fornece os insumos, o vendedor de máquina, o que está na indústria, o transporte. Eu nem posso citar aqui tudo o que envolve uma produção leiteira, o que envolve uma produção de aves, suínos, ou outras que nós temos também. Hoje nós temos uma produção muito alternativa e muito diversificada hoje em Teutônia. E isso é muito bom. Nós temos hoje espaço realmente para feirante fazer a sua venda direta. As vendas diretas, a gente com políticas públicas conseguiu isentar o produtor que vende hoje de casa em casa de uma taxa de licença, alvará, porque ele vende via o seu bloco lá na casa do consumidor final. Então nós temos hoje produtor de silvicultura, que pratica silvicultura, que produz só mais forrageiras ou só grãos, né, e que saiu do leite, né, especificamente. O agricultor familiar não deixa de ser um gestor, vamos chamar então de empresário da agricultura viável, né? Então, ele é um gestor, ele tem que ser um gestor nos dias de hoje. Ele tem que entender de economia, ele tem que entender de mercados, ele tem que entender de veterinária, de solo. Ele é, às vezes, eu digo, ele é um mágico. Ele é um mágico porque ele tem que entender de mecânica, de eletricista, ele tem que ter inúmeras profissões e, acima de tudo, ser um bom gestor, né? E dizer, eu sou agricultor, eu vou apostar na sorte. Claro, nós temos as questões climáticas, mas ele tem que ser um grande motivador sempre. E ele tem que olhar, além da sua propriedade, né, que é o trabalho, a produção, cada vez crescer, cada ano um pouco mais, ele tem que saber olhar para os lados. Ele tem que saber olhar para os lados, ele tem que olhar para trás, para frente, entender um pouco os porquês. Cito um exemplo, por que o diesel está num preço que está hoje? É culpa de quem? Né? Então ele tem que questionar também o porquê o seu custo encareceu tanto. Né? Porque antes eu falava das toneladas de milho e soja saindo, né? Mas a roda não andou para ele, não facilitou para quem transforma. Então o agropop, que eles dizem, onde eles botam às vezes até o jovem dentro de um trator, né? Hoje o trator está presente na vida do jovem. Dificilmente o jovem atua numa propriedade sem a tecnologia de ter pelo menos um trator 80 CV na propriedade. Dificilmente, né? Mas ainda temos propriedades, mas eu arrisco a dizer que lá não vai ter, de repente, sucessão, que ainda trabalham com o boi, né? E com a canga dos boi. Mas assim, o agro,
a agricultura, ela tem uma visão diferente e eu acredito, eu atribuo isso também um pouco aos sindicatos, não querendo puxar brasa para o nosso lado, mas eu acho assim, a valorização da importância do alimento, da produção e da qualidade do alimento, o próprio povo da cidade está começando a ter. E na época do Jeca Tatu, a gente era visto como aquele que não sobrou nada além de trabalhar na enxada, de produzir uma comida, um alimento e deu. Hoje o agricultor, o perfil dele mudou muito. Ele estuda, ele se forma, ele se qualifica, ele se atualiza, né? Hoje nós temos muitos mecanismos que ajudam nisso e os sindicatos provocaram aquele discurso, saíram daquele nascemos com essa tina, temos o futuro como sofredor e deu, para aquela de criar consciência, de se valorizar e participar na luta por vias melhores, não só dentro da propriedade, mas também nas influências externas que nós temos para isso, né? Então, acho que a valorização e a consciência foi um motivo. Hoje eu não vejo mais diferença, Lucas, de um jovem rural para um jovem da cidade. Ele frequenta os mesmos lugares, ele tem o direito a estudar, ele pode debater assuntos de igual para igual. Às vezes eu acho até, me desculpem, né, os urbanos, que o jovem do meio rural tem muito mais informação, né, com uma idade de 18, 20, 25 anos, do que o jovem da cidade. Porque ele foi obrigado na propriedade a entender de mecânica, de informática, de previsão de tempo, né? Ele vai atrás, ele pesquisa, porque o trabalho dele exige isso. De repente, um pouco diferente do que um trabalho da cidade, onde ele bate o ponto e faz muitas vezes durante anos um trabalho repetitivo e não evolui. O jovem do meio rural, ele está numa busca constante, ele tem sede da informação, ele tem sede, e eu sempre digo, ele quer as coisas hoje. Isso ele tem hoje. Nós podemos ter um celular na internet e não o primeiro mundo ainda, né? Mas ele busca. E o sindicato sempre está apoiando ele muito. Nós temos hoje cursos para tudo que é área, né? Nós temos hoje condições para trazer o jovem a informação que ele precisa. Aqui a nossa propriedade, né? Que o meu pai deixou para nós, para mim, eu não tenho irmãos, então aqui eu nasci, cresci, né, e criei minhas filhas aqui, e hoje a gente está aí, eu junto com meu marido, Nestor, lutando para manter essa propriedade, não tão produtiva porque devido à minha saída também eu tive que optar, né, o sindicato exigiu muito de mim nesses 20 anos, e eu acho assim, a gente conseguiu deixar uma contribuição para o sindicato também, e aí eu tive que sair porteira fora. Mas lembranças boas, assim, aqui é o meu refúgio, o meu paraíso, meu canto, né, onde eu reúno a família, eu reúno amigos, eu vivo nos finais de semana intensamente, né, onde eu zelo muito pela questão ambiental, que eu prezo muito. Aqui eu tenho a minha produção sem agrotóxico, né, assim, para o autoconsumo, claro, e tentamos trabalhar, né, trabalhamos muito já nessa propriedade, somando esses quilômetros que a gente já andou, né, nessa nossa vida, né, então com certeza foi de muito trabalho, de muito esforço, muitas dificuldades também, né, mas a gente sempre renova, né, no dia a dia, né, cada dia é um novo dia, e a gente viveu aqui uma infância feliz. A nossa juventude era bem diferente dos dias de hoje, né? Ela era não tão exigida, né, como é hoje. Eu às vezes tenho pena como a juventude, ela é muitas exigências, né? Muita competitividade, muita eficiência. Então, claro, tive a oportunidade de estudar aqui na minha localidade. Na época a gente tinha duas opções, ou pegar
o cabo da enxada, que o pai dizia lá para os 13, 14 anos, ou sair e ir num colégio interno. E ele optou por mim, como eu era filha única. A sorte foi que eu sempre gostei do meu trabalho da agricultura, mas ao mesmo tempo eu sentia sede e vontade de estudar. Então, com 50 anos me formei no ensino médio, eu sou aluna do EJA, consegui inclusive fazer um vestibular, não consegui me matricular depois por causa de doença na família, minha mãe já é mais idade, mas eu quis provar para mim mesmo que não tem hora e não tem dia para retomar a estudar, né? Então, isso me realizou, isso preencheu o meu ego, né? Na época, quando eu peguei o meu certificado do ensino médio, né? Mas, assim, a gente aprende no dia a dia. Eu acho que a minha escola, né, de vida e de faculdade foi o sindicato, né? Então, eu acho que lá eu estou quase 20 anos e eu aprendo cada dia com as pessoas, com as situações, com os momentos, com os fatos que a gente vive. Então, como diz a nossa missão, a gente vive conforme os problemas sentidos e vividos. Com esse desafio, eu saio daqui do meu cantinho cada dia, não sabendo qual o problema, o sentido e vivido que a gente vai enfrentar e tentar minimizar, tentar ajudar. Isso é a grande gratificação que a gente tem quando a gente sai da propriedade, exerce um cargo, no caso, como eu, nesses 40 anos que nós estamos falando, 20 deles eu com certeza dediquei bastante e muito, né? De repente, às vezes, até priorizando o sindicato em relação à minha família, né? Para tentar fazer da melhor maneira possível. Mas eu só tenho lembranças boas, né, da infância, da juventude, depois veio o casamento, os filhos. Problemas sempre se tem, mas a gente supera com muita fé, com muita esperança e com muita inquietação. Por que eu digo inquietação? Porque eu nunca fui na minha vida de me quietar, né? Todos me acham muito inquieta, mas isso de repente me fez a esperançar e não sentar e cruzar os braços. Porque eu acredito muito, né, que a esperança é que motiva a gente para viver. Mas a gente tem que esperançar. Eu sou muito de Paulo Freire, eu leio muito Paulo Freire e eu não quero ter a esperança e cruzar os braços pensando que amanhã vai ser melhor. Eu quero esperançar, me inquietar, me agitar e fazer com que essa esperança realmente brote cada dia na minha vida. Mas nunca perdendo, Lucas, a humildade. Eu acho que eu não gosto de ser chamada de presidente do sindicato. Então que me chamem a Liane do sindicato, porque eu acho assim, a gente é liderança e para chegar, para ser uma liderança equilibrada, tu tem que ter humildade sempre. Eu nunca, como dizia, não gosto da palavra presidente, né? Mas eu gosto de ser, então, aquela Liane que está lá, mas de ter a humildade sempre e, claro, quando precisa se impor em alguns momentos, já tive que fazer isso, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade, mas aprendi nesses 20 anos que eu tenho que me impor porque eu tenho uma classe que eu represento. Isso eu faço com muita coragem hoje, mas já tive dificuldade em certos momentos. Então, equilíbrio como liderança é ser humilde e ao mesmo tempo tentar se impor quando necessita.